Você abre os olhos, e ele está ali. Não é um retrato pendurado numa parede de museu. Não é uma pintura romântica com luz dramática. Não é uma estátua empoeirada de mármore frio. É ele, Baruch Spinoza, vivo, respirando o mesmo ar úmido que você. A luz cinzenta da manhã atravessa uma janela estreita de vidro grosso e repousa sobre seu rosto magro, de traços serenos e olhar imóvel. Os cabelos escuros e levemente ondulados tocam os ombros. Ele veste roupas simples, negras, sem ornamentos, sem luxo. Nada nele grita importância, mas tudo nele impõe presença. O ar é frio, úmido, com cheiro de madeira antiga, óleo de lamparina e papel envelhecido. Você está em Amsterdã. Ano aproximado, 1665. Os canais lá fora estão calmos, mas a água reflete o céu chumbo como um espelho quebrado. Navios carregados de especiarias da Ásia atracam ao longe. Mercadores gritam preços em holandês, português, judeu-português. A República das 7 Províncias Unidas está no auge do seu poder comercial. Mas aqui dentro, numa sala pequena e austera do bairro judeu, o tempo parece ter parado. Spinoza está polindo uma lente. O movimento é preciso, circular, paciente. O som do pano contra o vidro é ritmado, quase hipnótico. Ele não para quando percebe sua presença. Continua o movimento, como se sua chegada fosse apenas mais um efeito necessário na cadeia infinita de causas. Sem levantar os olhos da lente, ele diz, voz calma, grave, sem qualquer inflexão de surpresa ou emoção. Não rir, nem lamentar-se, nem odiar, mas compreender. Silêncio. Você sente que a frase não é uma citação decorativa, não é um bordão filosófico para enfeitar livros. É um diagnóstico, direto, preciso, como uma lâmina que corta sem ferir desnecessariamente. Ele levanta o olhar lentamente. Os olhos negros fixam nos seus. Não há julgamento, não há piedade. Apenas constatação racional. Você sofre porque imagina que as coisas poderiam ser diferentes. A voz é calma, sem julgamento, sem emoção excessiva. Apenas fato. Ele apoia a lente sobre a mesa de madeira gasta e continua. Os homens se julgam livres porque são conscientes de suas ações, mas ignorantes das causas que as determinam. Você reconhece a frase. É da ética demonstrada segundo a ordem geométrica. Parte 13, proposição 2. Escolhe-o. Mas ouvir isso da boca dele não é o mesmo que ler num livro. É diferente. É desconfortável. É como se ele estivesse olhando diretamente para dentro da sua mente e vendo as ilusões que você carrega há anos. Ele observa sua reação como quem observa um fenômeno natural. Uma pedra caindo, uma onda quebrando, um corpo se movendo por necessidade. Você ri de alguém que erra. Você lamenta quando algo falha. Você odeia quando é ferido. Mas você conhece as causas? A sala parece menor agora. A madeira estala com o vento que entra pelas frestas da janela. Lá fora, Amsterdã vive. Mercadores negociam, crianças correm, sinos tocam. Mas aqui dentro, a revolução é silenciosa e impiedosa. Spinoza foi excomungado aos 23 anos, 27 de julho de 1656. Na sinagoga Talmud Torá, o rabino leu o Eren em voz alta. Com a sentença dos anjos e o julgamento dos santos, pronunciamos, declaramos e anatematizamos Baruch de Spinoza, que seja amaldiçoado de dia e amaldiçoado de noite, que Deus nunca o perdoe, que o Senhor apague seu nome do céu. E ele nunca respondeu com ódio. Nunca respondeu com revolta. Nunca respondeu com riso sarcástico. Ele respondeu escrevendo, compreendendo. Na natureza não há nada contingente. Todas as coisas são determinadas pela necessidade da natureza divina a existir e agir de certo modo. Ele se vira para você. A luz cinzenta ilumina metade do seu rosto. A outra metade fica na sombra. Você chama de acaso aquilo cuja causa desconhece. Você engole seco. A garganta está seca. Não é medo. É a sensação de que algo dentro de você está sendo desmontado peça por peça, com precisão cirúrgica. Ele pergunta sem alterar o tom. Por que você odeia? Você tenta responder.
As palavras vêm frágeis, emocionais, cheias de justificativas. Ele escuta, não interrompe. Quando você termina, ele apenas diz: o ódio é tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. Ele caminha até a mesa e abre um manuscrito grosso. É a Ética, ainda não publicada. Só será impressa após sua morte, em 1677, pelos amigos que reuniram os papéis, escrita em ordem geométrica. Definições, axiomas, proposições, demonstrações, corolários, escolhos. Porque para ele, a verdade não deve depender de emoção, de autoridade ou de fé. Deve depender de necessidade lógica, de evidência clara e distinta. Ele passa os dedos sobre o papel amarelado e diz: a alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor para uma maior. A tristeza é a passagem para uma menor. Você percebe algo essencial. Ele não está falando de moralidade. Não está falando de certo e errado no sentido religioso ou convencional. Está falando de potência. Potência de agir, de existir, de perseverar no ser. Você lamenta porque sua potência diminuiu. Mas em vez de compreender a causa, você dramatiza. Você transforma uma transição necessária em tragédia pessoal. O silêncio agora é pesado. Você sente que ele está desmontando você. Peça por peça, sem pressa, sem piedade, sem ódio. Ele se aproxima. Não há agressividade, mas há precisão. Se você tivesse sido determinado pelas mesmas causas que aquele que você despreza, você agiria da mesma maneira. A frase atinge como um golpe. Não dói fisicamente. Dói na ilusão de superioridade moral. Dói na crença de que eu sou diferente. O vento aumenta. A chama da lamparina oscila. A sombra dele dança na parede. Ele pega novamente a lente. Continua o movimento circular. Eu não polimento vidro por acaso. Ele sorri levemente. Um sorriso quase imperceptível, sem alegria excessiva. Eu polimento porque a necessidade da natureza me determina a isso. Ele foi polidor de lentes durante anos, para sobreviver, para manter independência intelectual, para não depender de mecenas, de universidades ou de igrejas. Enquanto a Europa discutia guerras religiosas, caça às bruxas e absolutismo, ele escrevia sobre Deus como substância infinita. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Não um ser antropomórfico fora do mundo, mas o próprio mundo. A própria substância infinita com infinitos atributos. Pensamento, extensão, e infinitos outros que o intelecto humano finito não alcança. Você não está diante de um místico. Está diante de um racionalista radical. O mais radical de todos. Ele olha fixamente para você. Você se considera separado, e por isso odeia. Você se considera injustiçado, e por isso lamenta. Você se considera superior, e por isso ri. Ele pausa. A chuva bate mais forte na janela, mas você é um modo da mesma substância que todos os outros. Você sente algo mudar. Não é conforto, é desestruturação. É a sensação de que o ego, essa coisa que você chama de eu, é apenas um modo finito, transitório, determinado. Ele continua. O homem livre em nada pensa menos que na morte, e sua sabedoria é meditação não da morte, mas da vida. Você pergunta quase sem voz. Então, o que é liberdade? Ele responde sem hesitar. Liberdade é compreender a necessidade. Silêncio. Você percebe que sua vida inteira foi reação. Reação emocional. Reação automática. Reação determinada por causas invisíveis. Ele se senta novamente. A sala parece mais clara agora. Ou talvez você esteja vendo diferente. Um afeto deixa de ser paixão quando formamos dele uma ideia clara e distinta. Ele se inclina para a frente. Você quer ser livre? A pergunta não é retórica. Ele espera. A lente sobre a mesa reflete a luz da manhã. E você entende que essa conversa não é sobre filosofia abstrata. É sobre a estrutura da realidade. E você está dentro dela. Ele pega o manuscrito novamente. Abre numa página marcada. Proposição 28, parte 4 da Ética.
O bem supremo do homem é o conhecimento de Deus. Ele lê devagar, como se cada palavra fosse necessária. Proposição 42, parte 4. A beatitude não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. Você sente o peso dessas palavras. Não há promessa de paraíso. Não há ameaça de inferno. Há apenas a potência aumentada pela razão. Ele fecha o livro. Eu fui excomungado porque neguei a imortalidade pessoal da alma, porque questionei a autoridade literal da Escritura, porque disse que Deus não é um rei legislador. Mas eu não neguei Deus. Eu o defini como a única substância infinita. Tudo o mais são modos. Você, eu, esta sala, esta lente, esta chuva. Tudo é Deus se expressando necessariamente. A chuva engrossa. Um trovão distante ecoa como um lembrete da extensão infinita. Ele continua. No Tratado Teológico Político eu escrevi: a Escritura não ensina filosofia, mas obediência. Os homens confundem imaginação com razão, e por isso odeiam quem vê claro. Ele olha para você. Você odeia porque imagina que o outro poderia ter agido diferente, mas ele não poderia. Ninguém pode. Tudo é determinado. Ele pega a lente mais uma vez. O movimento circular recomeça. Eu não polimento vidro por acaso. Eu polimento porque a necessidade da natureza me determina a isso. Ele foi polidor de lentes durante anos, para sobreviver, para manter independência intelectual, para não depender de mecenas, de universidades ou de igrejas. Enquanto a Europa discutia guerras religiosas, caça às bruxas e absolutismo, ele escrevia sobre Deus como substância infinita. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Não um ser antropomórfico fora do mundo, mas o próprio mundo. A própria substância infinita com infinitos atributos. Pensamento, extensão e infinitos outros que o intelecto humano finito não alcança. Você não está diante de um místico. Está diante de um racionalista radical. O mais radical de todos. Ele olha fixamente para você. Você se considera separado, e por isso odeia. Você se considera injustiçado, e por isso lamenta. Você se considera superior, e por isso ri. Ele pausa. A chuva bate mais forte na janela. Mas você é um modo da mesma substância que todos os outros. Você sente algo mudar. Não é conforto. É desestruturação. É a sensação de que o ego, essa coisa que você chama de eu, é apenas um modo finito, transitório, determinado. Ele continua. O homem livre em nada pensa menos que na morte. E sua sabedoria é meditação não da morte, mas da vida. Você pergunta quase sem voz. Então, o que é liberdade? Ele responde sem hesitar. Liberdade é compreender a necessidade. Silêncio. Você percebe que sua vida inteira foi reação. Reação emocional. Reação automática. Reação determinada por causas invisíveis. Ele se senta novamente. A sala parece mais clara agora. Ou talvez você esteja vendo diferente. Um afeto deixa de ser paixão quando formamos dele uma ideia clara e distinta. Ele se inclina para a frente. Você quer ser livre? A pergunta não é retórica. Ele espera. A lente sobre a mesa reflete a luz da manhã. E você entende que essa conversa não é sobre filosofia abstrata. É sobre a estrutura da realidade. E você está dentro dela. Ele abre o manuscrito novamente. Proposição 49. Partes de Gon da ética. A ideia de uma coisa singular existente em ato tem Deus por causa, não na medida em que é infinito, mas na medida em que é afetado por outra ideia de uma coisa singular existente em ato. Ele lê devagar. Você é afetado por ideias. Essas ideias são afetadas por outras ideias. Tudo é uma cadeia. Não há começo livre, não há fim livre. Há apenas continuidade necessária. Ele fecha o livro devagar. Mudei-me para Heinsburg em 1660. Uma vila pequena, tranquila, pole lentes para telescópios. Correspondo-me com Oldenburg sobre refração da luz. Escrevi o Tratado da Emenda do Intelecto. O verdadeiro método consiste em formar ideias claras e distintas. Não há emoção. Há método. Há necessidade. Ele olha para você.
Em 1673, a Universidade de Heidelberg me ofereceu uma cátedra. Eu recusei. Escrevi: não quero limitar minha liberdade de pensamento por juramentos ou dogmas. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é compreender o que se deve. A chuva continua caindo. O som é constante, como um lembrete de que nada para. Ele continua. Em 21 de fevereiro de 1677, morri de tuberculose, aos 44 anos. Meus amigos estavam ao redor. Não lamentei. Não odiei a doença. Não ri da fragilidade. Compreendi que o corpo é modo da extensão. A mente é modo do pensamento. Ambos seguem a necessidade divina. Ele pega a lente novamente. Olhe para o mundo de hoje. Redes sociais cheias de ódio gratuito. Comentários que desejam mal. Lamentações eternas sobre a vida. Riso cínico para esconder dor. Tudo isso é paixão triste, ideias inadequadas. Compreenda as causas: insegurança, medo de insignificância, busca por validação externa, e libere-se. Ele para o movimento da lente. Feche os olhos agora. Respire fundo. Pense na pessoa que te magoou mais na vida. Veja as causas: infância dela, traumas, pressões sociais, desejos conflitantes. Não julgue. Compreenda. Sinta o ódio se afrouxar. Repita em silêncio: não odiar, compreender. Agora pense na perda que mais dói: emprego, amor, saúde, família. Veja as causas: economia global, escolhas passadas, leis biológicas. Não lamente. Compreenda. Sinta o lamento se transformar em aceitação serena. Agora pense no riso cínico que você usa como defesa. Veja que é impotência disfarçada. Não ria. Compreenda. Sinta o cinismo se dissolver em clareza racional. Ele volta a polir a lente. O amor intelectual de Deus é o amor eterno de Deus por si mesmo. Parte Nicinto. Proposição 36 da Ética. É o ápice. Não é emoção passageira. É beatitude eterna. Você ama a ordem da natureza, porque compreende que faz parte dela. Ele olha para você. Liberdade não é ausência de causas. Liberdade é consciência das causas. Você não é livre para mudar o passado, mas é livre para compreender o presente. E ao compreender, você age em vez de reagir. Não rir. Não lamentar. Não odiar. Compreender. Não rir. Não lamentar. Não odiar. Compreender. Ele repete a frase várias vezes. A chuva acompanha o ritmo. O tic-tac do relógio marca o tempo. A luz cinzenta permanece. Se essa compreensão já começou a penetrar em você, se você sente as paixões tristes perdendo força, curta este vídeo agora para sinalizar que a verdade te tocou. Comente abaixo. Qual paixão triste está te dominando hoje? Ódio, tristeza, medo, ciúme, inveja. Escreva o nome dela. Deixe sua confissão na escuridão. Isso ajuda a espalhar esta luz fria para quem ainda sofre sem saber por quê. Ative o sininho para mais imersões sem ilusões. Spinoza volta a polir a lente. O movimento continua. Circular, paciente, eterno. A chuva não para. A luz cinzenta permanece. E dentro de você, algo mudou para sempre.